صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuamos falando sobre as regras da udhiyah, do sacrifício. Temos o hadith do Bara ibn Azib, um hadith autêntico que foi citado pelo Imam Ahmad, Imam Tirmidhi e outros sábios que falam sobre o hadith. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou com as suas mãos e seus dedos quando foi perguntado sobre qual o sacrifício, qual a udhiyah que é permitido fazê-la ou que ela pode ser feita. E ele disse: 4 não poderão ser feitas, 4 udhiyah. Nós citamos que dentre as udhiyah devem ser dentre as condições que seja dentre os camelos, os bovinos, os carneiros e os cabritos. Então são esses 4 tipos que podem ser sacrificados. Agora, se esses animais tiverem defeitos, eles não podem ser sacrificados como udhiyah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou 4 defeitos, dizendo: há 4 que não serão aceitos como sacrifício. O animal caolho, que obviamente é cego de um olho. Um animal que é cego de um olho, então ele não pode ser sacrificado. O cego também ele não pode ser. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou, sendo ele caolho, então ele não pode ser, então o cego também não poderá ser aceito. O animal doente que está obviamente doente, que a gente percebe que esse animal ele está doente, ou ele não consegue comer, ou qualquer aparência de doença que esteja sobre ele já é considerado doente e não pode ser dentre os sacrificados. Ou também ele citou o animal manco com uma claudicação óbvia. Então um animal que é doente, que ele não consegue andar direito, então ele é manco, ele não consegue alcançar o outro rebanho que está junto com ele para chegar no local onde eles devem pastar. Então esse animal também, se ele se for manco um pouquinho, que isso não afeta nele andar, não há problema. Agora, se ele tiver manco, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, o manco como uma claudicação óbvia. Então ele é óbvio e nítido que ele é manco. Também o animal que está emaciado, que é como se não houvesse médula em seus ossos. Aquele que não tem médula em seus ossos e que é magro. Então esse não carrega carne. Então esse é um animal também que já é de muita idade e a gente percebe que ele não tem muita carne, então esse animal também não pode ser sacrificado. Aqui são 4 questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou para nós, dentre os animais que não podem ser sacrificados, porque nós devemos dar por causa de Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que é o melhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou esses que têm defeitos que não podem ser sacrificados. Eles podem ser degolados para outras coisas, mas para o sacrifício, aí que não pode ser sacrificado. E tem outro hadith do Ali ibn Abi Talib, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta proibiu o sacrifício com um animal que a maior parte do chifre é quebrado, ou a maior parte da orelha é cortada. Também esse deveremos evitar, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu de sacrificarmos esses tipos de animais. E assim, mais uma das condições do sacrifício, para que a gente escolha o animal o melhor para ser sacrificado e que não tenha esses defeitos. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.